E aí, tudo bem? Olha só que ideia interessante a gente vai explorar hoje. Como é que alguém pode errar na maioria das vezes e, mesmo assim, alcançar um sucesso absurdo? Parece que não faz sentido, né? Mas é exatamente isso que a gente vai desvendar. Essa frase aqui resume bem o mistério. Como assim? Como é que errar tanto pode levar a tanto dinheiro? É um verdadeiro paradoxo, mas a lógica por trás disso, acredite, é mais simples do que parece. Para a gente entender isso na prática, vamos mergulhar na história de um cara chamado Heinz Berggruen. Pensa só, ele teve que fugir da Alemanha nazista lá em 1936, chegou nos Estados Unidos praticamente sem nada e, contra todas as expectativas, se tornou um dos maiores negociadores de arte de todos os tempos. E o sucesso dele foi surreal. A coleção dele tinha Picassos, Matisses, essa galera toda. Ele vendeu uma parte por mais de 100 milhões de euros, mas o valor real de mercado era de mais de US$ 1 bilhão. 1 bilhão. A pergunta de US$ 1 bilhão é: como? Como ele sabia quais obras iam explodir de valor? Era sorte pura? Um dom? A resposta é bem mais estratégica. Então, o segredo dele não era um superpoder de adivinhar qual quadro seria o próximo sucesso. Na verdade, era uma estratégia. Uma estratégia muito poderosa baseada num conceito conhecido como caudas longas. E o mais legal é que isso vale para muito mais coisa do que só o mundo da arte. Ok, caudas longas. O que é isso? Pensa assim. São aqueles eventos super raros, extremos, que acontecem de vez em quando, mas que sozinhos são responsáveis por quase todo o resultado final. A ideia é que um pinguinho de eventos gera um oceano de resultados. É aí que a mágica acontece. E aqui a gente entende a estratégia dele de verdade. Muita gente achava que ele era um gênio, que ele olhava para uma tela e sabia, essa aqui vai valer milhões. Mas a realidade é que ele agia mais como um fundo de índice de arte. Em vez de tentar escolher a obra certa, ele comprava tudo. Comprava portfólios gigantes, sabendo que umas poucas obras-primas iam pagar a conta de todo o resto e ainda dar um lucro absurdo. Olha só que loucura. É bem provável que 99% de tudo que ele comprou não tenha valido grande coisa. Mas, e esse é um mas gigantesco, aquele 1%, aquelas poucas obras de arte dos mestres, elas sozinhas geraram retornos tão absurdos que fizeram todo o resto ser irrelevante. Ele podia errar 99% das vezes e ainda assim sair bilionário. A matemática fecha. E esse princípio do vencedor leva a tudo não está só na arte, ele está em todo lugar. Cinema, música, mercado financeiro, a lógica das caudas longas domina tudo. Quer ver só? Pega a história da Disney, por exemplo. O Walt Disney fez mais de 400 desenhos nos anos 30. A maioria, prejuízos gigantescos. Mas aí, em 1938, ele lançou um filme de 83 minutos, A Branca de Neve e os Sete Anões. Um único filme, um evento de cauda. Esse filme sozinho faturou uma grana absurda, pagou todas as dívidas e financiou o estúdio de última geração que conhecemos. Um acerto que mudou tudo. A indústria de capital de risco que investe em startups é a personificação disso. Olha esses dados. De mais de 21 mil investimentos, 65%, ou seja, a grande maioria, perdeu dinheiro. E o lucro veio de uma fração minúscula, tipo 0,5% dos investimentos, que deram retornos de mais de 50 vezes. A indústria inteira vive em busca desses poucos e raros sucessos gigantescos. Aí alguém pode pensar, mas isso é para startup, coisa de alto risco. A grande surpresa, e é aqui que a coisa fica interessante para todo mundo, é que o mercado de ações, aquele que parece mais seguro, mais previsível, funciona exatamente da mesma forma. Os números são de cair o queixo. Se pegarmos o índice Russell 3000 desde 1980, 40% das empresas, quase metade, tiveram perdas catastróficas. E todo o retorno do índice, todo o lucro, veio de apenas 7% das empresas. 7%. O ponto é, mesmo num portfólio diversificado, são pouquíssimos vencedores que carregam todo o resto nas costas. Ok, isso funciona para arte, para Disney, para investimentos, mas e na nossa vida? Qual é o evento de cauda mais importante para as finanças de uma pessoa? A resposta, surpreendentemente, não é escolher a ação certa, é o nosso próprio comportamento. Mais especificamente, como a gente se comporta naqueles raros momentos de pânico total no mercado. Olha o que Napoleão disse, que se encaixa perfeitamente aqui. Um gênio militar é um homem capaz de tomar uma decisão mediana enquanto todos ao seu redor estão enlouquecendo. Trazendo para os investimentos, o gênio não é quem acerta a previsão do dia, é quem consegue manter a calma e tomar uma decisão razoável. Só isso.
quando está todo mundo desesperado. Para ver o impacto disso, vamos imaginar 3 investidores. A Su simplesmente investe $1 todo mês. Chova ou faça sol. Já o Jim, quando vem uma recessão, entra em pânico e vende tudo. E o Tom? Ele reage com um pouco de atraso. O resultado final? A Su, a única que se manteve firme nos piores momentos, termina com uma grana muito, mas muito maior. É mais de 75% a mais. A diferença é brutal. E o sucesso da Su não foi determinado pelo que ela fez nos anos tranquilos. Foi determinado pelo que ela não fez naqueles poucos momentos de pânico total, naqueles eventos de cauda de medo e incerteza. Então, se a gente aceita que os grandes sucessos são raros e que a maioria das tentativas vai falhar, isso muda tudo. Muda a nossa relação com o erro, com o fracasso. O fracasso deixa de ser um inimigo a ser evitado e passa a ser, na verdade, o preço que se paga pela chance de encontrar um grande acerto. O Peter Lynch, o investidor lendário, dizia: se você for excelente, acertará 6 vezes em cada 10. Peraí, para e pensa nisso. Um dos maiores gênios do mercado acha que acertar 60% é excelência. Isso quer dizer que errar 40% do tempo, quase metade, faz parte do processo, é normal. Jeff Bezos leva isso a outro nível. Depois do fracasso monumental do Fire Phone, ele não se escondeu. Pelo contrário, ele disse: estamos trabalhando em fracassos bem maiores. Por quê? Porque ele sabe que para achar o próximo Amazon Web Services, ele precisa estar disposto a ter alguns fracassos gigantescos pelo caminho. E não é só ele. Reed Hastings, da Netflix, pensa igual. Ele chegou a dizer que se a taxa de acerto de novas séries estiver muito alta, é um mau sinal. Significa que eles não estão arriscando o suficiente para encontrar o próximo Stranger Things. É admitir que, para achar ouro, é preciso cavar muita terra. O processo do comediante Chris Rock é um exemplo perfeito. Aquele especial incrível que a gente vê na Netflix é a pontinha do iceberg. Para chegar ali, ele testa centenas de piadas em clubes pequenos. A grande maioria não funciona e vai para o lixo. O que sobra para o especial? Só as caudas longas. Só aquelas piadas que arrancaram gargalhadas absurdas da plateia. Voltando para os investimentos, pensa no Warren Buffett, o oráculo de Omaha. Ele mesmo disse que a maior parte da sua fortuna veio de uns 10 investimentos. 10. De um portfólio de mais de 500 empresas. A carreira inteira do cara é a prova viva do poder das caudas longas. E para fechar o raciocínio, essa frase do George Soros é matadora. O que importa não é estar certo ou errado, mas o quanto de dinheiro se ganha quando se está certo e o quanto se perde quando se está errado. É isso. Não é sobre quantas vezes se acerta, é sobre o tamanho do acerto quando ele finalmente vem. Então, a grande lição é esta: o sucesso que realmente muda o jogo não vem de acertar sempre. Vem da magnitude de uns poucos acertos que são tão grandes que pagam por todos os erros e fracassos. E isso vale para tudo: negócios, investimentos, carreira. A questão que fica no ar é: onde pode estar o seu próximo grande acerto?